Fala aí pessoal que não tem que fazer, Ildão aqui novamente. No vídeo de hoje a gente irá comentar um caso bizarro da pizzaria do Five Nights at Freddy's na vida real, que é o assunto desse vídeo aqui de hoje. E bom, eu acredito que a maioria deve conhecer ou não, já que muitos youtubers falaram desse assunto, que é o Chuck E. Cheese, que é o nome deste antigo restaurante, que a gente irá falar aqui nesse vídeo, beleza? Então, simbora pro vídeo, a gente vai entender um pouco a história desse restaurante e depois a gente vai para os casos bem bizarros. Em resumo, é uma antiga rede de restaurantes familiares americanos, onde eles serviam pizzas entre outros alimentos e itens do menu, além de contarem com jogos de fliperama e espetáculos animatrônicos como principal fonte de entretenimento familiar. Eu acredito que vocês já devem saber o que é isso ou não, né? E o nome dessas redes de restaurante é derivado da sua personagem principal, o mascote, que é o principal ícone do restaurante, o Chuck E. Cheese. Nossa, isso aqui ficou uma porcaria. E foi o primeiro restaurante a ser inaugurado em São José, Califórnia, que é esse aí que eu acabei de falar o nome, Chuck Cheese's Pizza Jimmy Treaty, em 17 de maio de 1977. Caraca, hein? Antigão, hein? Foi fundado por Atari Norle Bushnell. É o nome desse maluco aí que fez essa pizzaria que a gente já vai falar daqui pra frente. E como eu já tinha dito anteriormente, o foco aqui desse vídeo não vai ser muito no restaurante, mas sim nos casos que eu irei falar aqui agora. Então, simbora! E apesar do grande sucesso do restaurante, bababá, não demorou muito para vir lendas nesse local, que é o restaurante, já que tem bastante mistérios e até lendas. E uma delas é que não se sabe ao certo sobre a criação deste mascote, o Cheese bababá. Acredito que vocês sabem o resto do nome, eu acho que eu falei até errado. E já que diziam que o criador, o Nolan, queria abrir um restaurante chamado Coyote Pizza ao tentar comprar uma fantasia de coiote em um evento, mas ele acidentalmente, misteriosamente é claro, recebeu um traje que parecia um rato, que é aí que está o ícone do restaurante. Acreditava-se que na época o rato não seria bem visto em um restaurante, e pode ter sido por isso que eles colocaram esse nome Chuck E. bababá. E outra lenda é dos próprios animatronics, e que é aí que a gente chega no assunto principal do vídeo. Já que os animatronics eram bem bizarros na vida real, tá? Eu não tô falando do Five Nights at Freddy's não, meu parceiro. Já que muitos relatavam que os animatronics, eles ficavam olhando estranho para as pessoas. E até faziam movimentos estranhos, barulhos e até mudanças do próprio comportamento. Em alguns casos, eles se desligavam, não sei se eu falei certo, enfim, sozinho. Acredito que muitos, na época, acreditavam-se que esses animatronics não estavam normal, mas sim, de alguma forma, possuído. Okay, open the curtains. Okay, this is Rolf the Wolf saying thanks for using the show selector, and we'll be happy to do the selection that you've chosen today. And Rolf's tip jar here, I'll see the rest of the guys get their share, and...
faltou mencionar também quantos animatronics existiam nesses restaurantes. Bom, no total, pelo que eu contei com a minha análise, foram 10. E os principais eram 5. O Xer, o Mr. Munch, o Blister, entre outros aí que eu já esqueci o nome, mas eu colocarei aí na edição o nome de todos eles aí. E será que foi isso aí que inspirou Five Nights at Freddy's? Deixa aí nos comentários, por favor. E bom, a verdade é que esses animatronics, eles não estavam possuídos de verdade, mas sim com falhas mecânicas, que com o passar dos anos, durante décadas, muitos animatrônicos representavam falhas por falta de atualização, e é óbvio que isso deixou os animatrônicos loucos e acabou gerando umas séries de criptopastas que diziam que esses animatronics atacavam clientes e até observavam de maneira assustadora, como eu já mencionei anteriormente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar olá e odão para eu curtir seu comentário e ler. E bora continuar o vídeo, vai! Em 14 de dezembro de 1993, aconteceu algo horrível, que eu já vou dizendo logo, tragédias. E na época isso tinha chocado o país Estados Unidos. E pode ter também inspirado a famosa franquia Five Nights at Freddy's depois desse algo terrível que eu acabei de falar anteriormente. Já que isso aconteceu depois que um ex-funcionário desses restaurantes entrou armado, e o que ele fez é isso mesmo que você imaginou. Ele atirou e matou 4 pessoas e deixou um ferido gravemente. O assassino, em resumo, ele se chamava Nathan Dunlap. Eu não sei pronunciar o nome certo dele, que ele tinha na época 19 anos. E em resumo, ele trabalhava nesses restaurantes ou no restaurante e era funcionário de lá, mas nesse mesmo ano ele tinha sido demitido. E pode ter sido por isso que ele se irritou e queria vingança e revolta contra a gerência do restaurante. E por volta do horário do fechamento, ele conseguiu invadir uma arma que ele conseguiu e vocês sabem o que aconteceu, ele pô. E horas depois a polícia foi acionada no local e ele foi capturado e preso. E anos depois, em 1996, ele foi condenado à pena de morte. About you, your mama, your whole mother family, man. You know what I'm saying, sir? I'm the about you, man. I ain't take none of your I don't even give a man. You know what I'm saying? Y'all kill me right now. I don't go. I'm sorry, dude. I'm sorry. I'm sorry. I can't do this, man. You know what I'm saying? Take that. Does it bother you that they're dead, Nathan? No. Why? I guess because for me, death ain't nothing. I'm not afraid of death. Eu só imagino a cena que tava lá, cheio de sangue, no lado desses animatronics. Deve ter sido realmente bem macabro. E eu acredito que o DJ Scott, o antigo desenvolvedor do Five Nights at Freddy's, ele deve ter pego isso para fazer a sua saga bem famoso, as referências. E é meio que isso. Eu não tenho muito mais o que falar disso. Eu falei como eu faço em alguns vídeos meus, de forma resumida. E atualizando, hoje em dia esse restaurante ele passou por mudanças como modernização nos últimos anos. E a marca eliminou os clássicos animatronics, já que eles apresentavam problemas, que eu acabei de falar. Substituiu por pistas de danças e telões. E continua ativo até hoje, atraindo novos públicos. Então é isso, rapaziada. Realmente não tinha mais o que falar. Isso foi tudo que eu tinha para falar desse caso. O que vocês acharam? Bizarro? Ou isso aqui? Não sei.
Então é isso, eu vou nessa e muito obrigado que assistiu até aqui. E tchau.